Olá, estamos de volta para o segundo período da nossa aula do curso CPO da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de São Caetano do Sul. E nós estamos no tema Desafios Contemporâneos para o Exercício Ministerial. E nós, na primeira parte da nossa aula, nós falamos sobre os pensamentos vigentes, que estão acontecendo na nossa sociedade atualmente. E um dos pensamentos fundantes da pós-modernidade é o não existir verdades absolutas. Tudo é relativo. Então essa é uma base do pensamento pós-moderno. Tudo é relativo. Por exemplo, eu até já cheguei a dar esse exemplo. Antigamente o conceito de família era pai, mãe e filhos. Hoje não. Hoje são duas pessoas que se amam. Então vejo uma mudança muito drástica na forma de pensamento. Por quê? Porque na pós-modernidade não existem verdades absolutas, cada um tem o seu ponto de vista subjetivo, ou seja, particular, e assim cada um vai caminhando do jeito que quer. Mas para nós, obreiros e obreiras da casa de Deus, existem verdades absolutas, sim. E a palavra de Deus é uma verdade absoluta, como nós já vimos anteriormente. E agora nós vamos ver dois pontos fundamentais, na questão de verdade absoluta para nós crentes, para nós cristãos evangélicos, que é a divindade de Jesus. Nós estudamos a divindade de Jesus na disciplina da Cristologia. Então, vamos ao nosso slide aí, olha. O cristianismo ortodoxo, deixa eu fazer aqui, abrir um parênteses. Ortodoxia. O que é ortodoxia? Ortodoxia significa a doutrina correta. A igreja desenvolveu as suas doutrinas como parâmetro de correto e não correto, ou seja, nós temos a nossa doutrina e nós a chamamos de ortodoxa. Por quê? Porque nós cremos que é a doutrina correta. Tudo aquilo que foge a esta doutrina é considerado como uma heresia. Então é importante nós entendermos isso. Então o cristianismo ortodoxo afirma que Jesus de Nazaré era Deus em carne humana, doutrina absolutamente essencial para a fé cristã. Ou seja, aí estamos trabalhando a humanidade de Cristo. Eu até falei há poucos minutos atrás que o ibionismo dizia que Jesus não tinha corpo, que o corpo de Jesus era só espiritual. Os monarquistas diziam que o corpo de Jesus era só corpo físico e não era corpo espiritual. Então veja que esses erros, eles vêm sendo mantidos. E hoje, atualmente, o pensamento Jesus foi um profeta, simplesmente, não foi mais do que um profeta. Não vem ele como o Filho de Deus. Mas para nós cristãos, Jesus, ele veio em carne, e o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez se teria feito. Então, para nós, a divindade de Jesus é fundamental e é uma verdade absoluta que o pensamento pós-moderno pode contestar, mas nós não aceitamos essa posição. Os textos que estão aí, todos eles apontam para a verdade que as Escrituras nos diz da humanidade de Cristo, o Deus que se encarnou e que habitou entre os homens. Então Deus, na sua onisciência, viu desde a eternidade que o homem, a ser criado, cairia no pecado, ficando sujeito à perdição eterna. Ele então preparou um caminho de salvação por meio do sacrifício do seu próprio Filho. Jesus participou e concordou, e desde então já estava disposto a dar a sua vida por nós.
Ele foi chamado de o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, lá em Apocalipse 13:8. Então, a vida eterna é assim prometida antes dos tempos dos séculos. Então, aqui aponta várias verdades teológicas. Primeiro, que Jesus, a divindade de Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, e que também a salvação do homem não foi um plano B de Deus, mas foi aquilo que Deus já tinha proposto na eternidade para executar pela humanidade. Então, são pontos que talvez para mim e para você não pareça, nós já sabemos disso, mas é importante nós frisarmos, porque na sociedade atual, a maior parte da sociedade, tem pensado de forma diferente. Outra verdade absoluta é a realidade do Espírito Santo. Então veja aí, é absolutamente necessário também conhecer o que a Bíblia nos ensina sobre o Espírito Santo. A falta de conhecimento desta doutrina tem causado grande prejuízo espiritual na vida de muitos. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Deus é uno e ao mesmo tempo trino. Deixa eu tentar clarear essa questão para você. É uma questão que desde a igreja primitiva não foi fácil para se explicar, porque essa verdade ela é o que nós chamamos metafísica, ou seja, ela vai além de uma compreensão humana clara. A realidade de que nós temos um Deus que é um só e ao mesmo tempo três, ela foge da nossa compreensão, dessa essência. Mas eu vi uma ilustração que foi muito interessante, que dizia assim, vamos pegar aqui a fórmula da água, H2O. A água, ela se apresenta em três formas: líquida, gasosa e sólida. Se você levar lá no laboratório um gelo, o pesquisador ele vai dizer, não, isso aqui é H2O. Se você levar ela em forma gasosa, fazer ela ali em forma gasosa, ele vai dizer, não, isso aqui é H2O. Se você levar ela líquida, ele vai falar, não, isso aqui é H2O. Então, o que a gente pode, aproximadamente, não comparando o nosso Deus, que é grande e poderoso, com água, lógico que não, mas só para a gente poder ter uma certa noção. Foram 3 vezes, a água sólida, a água líquida e gasosa. Mas a essência dela era o quê? H2O. Então, a mesma coisa, Deus, sendo uno, é trino. A essência de Deus é uma, só que a manifestação de Deus é em 3 formas. É na forma do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é interessante, como eu disse, nunca vamos comparar Deus com a água, mas a água apresentando 3 formas, é a mesma essência, H2O. Da mesma forma, Deus, o Pai é o idealizador, o Filho é aquele que executou, o Espírito Santo é aquele que sustenta a criação de Deus. Então, mas na realidade é um único Deus tendo uma única essência. Então é importante nós entendermos isso. Olha aí, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 divinas e distintas pessoas. São verdades que transcendem a razão humana e as aceitamos alegremente pela fé. A fé em Deus deve preceder a doutrina. Se a unidade composta do homem, espírito, alma e corpo continuam como um fato inexplicável para a ciência e para os homens mais sábios e santos, quanto mais a triunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Contudo,
né? Essa é uma verdade absoluta para nós, né? Nós não entramos no pensamento pós-moderno, que é relativo, não tem nada de relativo aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são fundamentais para a nossa crença e são verdades espirituais, verdades absolutas. Vamos para o próximo slide, que nós vamos tratar de um outro assunto. Nós vamos agora falar um pouquinho de um outro perigo, só que esse perigo, ele está dentro das igrejas e que nós temos que tomar cuidado, que é a conhecida teologia da prosperidade. Então veja bem, após tratarmos de algumas doutrinas básicas da fé cristã, que foi, né, o teísmo, né, que é a crença no único Deus, monoteísta, né, que somos, depois a divindade de Jesus, né, a divindade do Espírito Santo. Agora nós vamos estudar esse tipo de ensino que está aí, né, desde os anos 70, né, se divulgando muito no nosso país. Então, vamos lá para o nosso slide. Após tratar de algumas doutrinas básicas da fé cristã, vamos abordar agora uma teologia que tem trazido muitas divergências no meio cristão. É conhecida como a teologia da prosperidade. Temos observado que nas últimas 3 décadas o movimento teológico conhecido como teologia da prosperidade tem avançado e conseguido grande aceitação no meio evangélico brasileiro. Não vamos tratar aqui das raízes desse movimento, que inicialmente era conhecido como confissão positiva. Então nós não vamos abordar essa teologia a partir da sua historicidade. Nós vamos abordar algumas questões que eles ensinam, né, como sendo verdades da palavra de Deus. Então vamos lá. Olha, segundo Paulo Romero, uma das afirmações mais contundentes desta corrente é que o cristão deve ser próspero financeiramente e sempre livre de qualquer enfermidade. Quando isto não acontece, é porque este crente deve estar vivendo em pecado ou porque não tem fé. Este é basicamente o pensamento principal desta teologia. Diferentemente das heresias conhecidas como os mórmons, os testemunhas de Jeová, a teologia da prosperidade nega diretamente, não nega diretamente nenhuma das verdades fundamentais do cristianismo. O problema não é o que a teologia da prosperidade diz, e sim o que ela não diz. E é isso que é importante para nós entendermos nesse momento. Então vamos lá. Ela está certa quando diz que Deus tem prazer em abençoar seus filhos com bênçãos materiais. Isso é uma verdade. Mas erra quando deixa de dizer que qualquer bênção vinda de Deus é graça e não é um direito que nós temos e que podemos reivindicar ou exigir. Tá vendo? Como aquela questão, uma meia-verdade. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos materialmente, mas isso não é porque eu ou você ou qualquer outro crente mereça, mas é sim pela pura graça de Deus. É a graça de Deus, e a graça é o favor de Deus para com as suas criaturas, que não merecem, tá? Então, esse é um dos ensinos que nós temos que estar atento para a gente também não ser seduzido para começar a dizer essas coisas, né? Como obreiros de Deus. Uma segunda coisa, olha, ela acerta quando diz que podemos pedir a Deus bênçãos materiais, mas erra quando deixa de dizer que Deus tem o direito de negá-lo quando achar por bem, sem que isto seja por falta de fé ou fidelidade da nossa parte. Então não é porque nós podemos pedir a Deus, mas Deus ele dá se ele quiser, né? Se ele não quiser, ele não dá. E se ele resolver não dar, não é talvez porque a pessoa está em pecado ou porque ela não é fiel a Deus. Deus sabe de todas as coisas, pelo seu atributo de onisciência. Deus sabe se talvez Ele me der uma coisa, amanhã eu posso me corromper com aquilo.
Então veja como são pequenos ensinamentos, né, que vão sendo abordados no nosso meio e que vão trazendo divergências com a verdade da palavra de Deus. Vamos para o próximo. Olha só, ela acerta quando diz que devemos sempre declarar e confessar de maneira positiva que Deus é bom, justo e poderoso para nos dar tudo o que precisamos. Mas erra quando deixa de dizer que estas declarações positivas não têm poder algum em si mesmas, né, para fazer com que Deus nos abençoe materialmente. Essa questão de profetiza, né, fala, opa, calma aí, né? Isso não significa que tudo que você for falar, Deus vai realizar como você quer, né? Tem uma palavra específica que eles falam, determina, opa, nós temos que tomar cuidado com essa questão de determinar. Quem somos nós para determinar o que Deus tem que fazer? É ao contrário, é Deus que determina o que nós temos que fazer, não nós determinar o que Deus tenha que fazer. Então, são ensinamentos sutis. O que eu quero estar passando para você aqui? Nós vimos no começo que o pensamento pós-moderno na sociedade é que não existem verdades absolutas. Nós temos no nosso meio atualmente uma teologia que ela é equivocada e não completa. Então, tudo isso, né, perfaz o quê? O momento que nós estamos vivendo, assim como Paulo enfrentou os judaizantes, enfrentou os nicolaítas, os ibionitas, né, nós estamos enfrentando esse pensamento da sociedade e esse tipo de pensamento que está aí vigorando em muitas igrejas. Por isso que nós temos que estar preparados biblicamente, espiritualmente, para que possamos defender o evangelho que nós consideramos ortodoxo, ou seja, correto, verdadeiro. Vamos à próxima, o próximo parágrafo aí, ó. A teologia da prosperidade, ela acerta quando diz que Deus faz milagre e multiplica o azeite da viúva. Mas erra quando deixa de dizer que nem sempre Deus está disposto, em sua sabedoria insondável, a fazer milagres para atender nossas necessidades. E que na maioria das vezes Ele quer nos abençoar materialmente através do nosso trabalho duro, honesto e constante. Olha aí, né? Porque às vezes as pessoas ficam pensando, Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, né? Eu vi até um certo pregador falando, vai lá na agência de carro, põe a mão no carro e determina que ele é seu e compra, que Deus vai te... Irmão, vamos ser prudentes, né? Quando Deus quer nos abençoa, mas não é dessa forma. Então, nós temos, né, Deus vai te abençoar, vai te dar um trabalho, né, vai te dar a possibilidade de crescer na empresa que você trabalha, você tem o seu negócio, Deus vai te abençoar para que você prospere, mas é trabalho duro, honesto e constante. Vamos para o próximo slide? Vamos observar as afirmações da teologia da prosperidade. Que a fé é importante, ninguém discute, né? Hebreus 11, né? Verso 1 e verso 6 são muito claros, né? O verso 1, né? Ele qualifica a fé, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E no verso 6 ele é muito enfático quando diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isso é fato. Mas dizer que não alcançamos uma vida próspera que é por falta de fé que temos problemas na vida, é forçar uma interpretação bíblica equivocada. Eles utilizam Provérbios 18, 21 para dizer que a vida está no poder da língua, ou seja, o que bem utiliza, né, coma do seu fruto. Não é bem assim, nós temos que ter palavras positivas, palavras que inspirem, que ajudem, mas não é porque eu falo que vai acontecer.
Deus não está condicionado às minhas declarações. Deus não está condicionado àquilo que eu acho que tenho que receber, o que eu acho que tenho o que mereço. Então, não podemos entrar nesse parâmetro. Dizem que se algo negativo for declarado, isso se concretizará. Isso não é uma verdade também. Na verdade, temos na palavra de Deus exemplos de pessoas que, no momento de dificuldade, acabaram exteriorizando suas angústias e tristezas, sem com isso tornar-se em realidade. É o caso de Jacó. Por exemplo, Davi, perseguido por Saul em meio ao desespero, tornou-se extremamente negativo. Você pode ver isso lá em 1 Samuel capítulo 27. Contudo, nem por isso Davi pereceu. Então, veja que são fundamentos que realmente não têm fundamentos bíblicos para poder se sustentarem. Outro ponto fundamental na teologia da prosperidade é dizer que a enfermidade é consequência do pecado ou falta de fé na vida do crente. A Bíblia está repleta de exemplos de verdadeiros servos de Deus que passaram por privações. Eliseu, Jó, o próprio apóstolo Paulo e muitos outros. Quando entramos na história da igreja, quantos milhares de servos e servas de Deus que passaram por dificuldades na vida, mesmo sendo fiéis. Não fazemos apologia ao sofrimento, mas as Escrituras são claras e o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição. Desta forma, devemos tomar cuidado com essas doutrinas estranhas que não se coadunam com as Escrituras. Então, veja que nós demos apenas uma pincelada nesse outro problema, que é o problema da teologia da prosperidade, uma teologia que tem sido disseminada aí grandemente aí no nosso país. Nós vamos agora abordar a antropologia. Veja que eu disse no início que nós íamos abordar as doutrinas da igreja, mas sem aquela sistematização da teologia sistemática. Aqui nós estamos pegando assuntos dentro de disciplinas teológicas. E o próximo assunto é o aborto. O aborto está na parte da disciplina da antropologia. Então vamos tratar agora de alguns temas importantes da nossa era: o aborto e sexualidade. Convém definir o que se entende por aborto. Aborto é a morte espontânea ou provocada do produto da concepção dentro do ventre materno e antes do início do parto. Geralmente a ciência tem demonstrado que a vida começa na concepção. Toda a característica genética de um ser humano individual plenamente desenvolvida está realmente, não potencialmente presente desde o momento da concepção. O que a Bíblia diz? Por que nós não somos favoráveis ao aborto? Deus criou o homem e a mulher, abençoou-os e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E viu Deus tudo quanto tinha criado, eis que era muito bom. Então verificamos deste princípio que a reprodução era um dos propósitos da criação do homem por Deus. Por outro lado, não lemos em passagem alguma que o homem tenha o direito de matar o seu semelhante. Aliás, um mandamento é: não matarás. Então, a partir da concepção, nós cremos que uma vida já está em andamento. E essa vida estando em andamento, quem somos nós para tirar essa vida? Então nós não concordamos. Eu sei que hoje, infelizmente, meus irmãos, existe a questão do estupro, E a nossa lei, a lei brasileira, ela dá permissão à mulher que foi estrupada de abortar o filho. Mas mesmo assim, nós não vemos isso com bons olhos. Eu sei que tem muitas implicações, é difícil, é um tema polêmico, mas nós não temos direito de tirar a vida.
nem sequer daquele feto que não pediu para vir ao mundo e que já começa a ter vida a partir da concepção, ok? Ora, a criança que está no ventre da mãe é um ser com identidade própria. Sabia que o primeiro órgão a ser formado no feto é o coração? E que o coração começa a bater 21 dias após a concepção? Nesse sentido, quem aborta está a assassinar um ser humano criado por Deus. A palavra de Deus, no Salmo 139, 13 diz que é o Senhor quem opera a formação de um ser vivo e que o faz mover no ventre da sua mãe. Olha só o texto. Pois tu formaste o meu interior. Tu entreteceste-me no ventre da minha mãe. Então entendemos que o tema aborto é complexo, mas não podemos aceitar que isso seja algo comum, legalizado, pois provavelmente se tornará mais uma aberração causada pelo pecado. Bom, vamos tratar aqui agora, na disciplina de moral, sobre a sexualidade, que está hoje um tema muito discutido, principalmente por conta da questão da ideologia de gênero, Então veja aí, a sexualidade tem sido outro assunto importante na atualidade. A escolha da opção sexual tem marcado o nosso tempo, de forma que não podemos deixar de refletir quanto a esta questão tão importante. Não vamos tratar desse assunto exaustivamente, assim como não tratamos os temas que antecederam, mas vamos procurar analisar de forma que possamos descrever o que nossa regra de fé, que é a palavra de Deus, nos orienta. Em toda a Bíblia observamos que o desvio sexual sempre foi um ato desprezível aos olhos de Deus. Partindo do princípio da criação, a palavra de Deus é bem enfática quando diz: e criou Deus o homem à sua imagem, à sua semelhança. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. O Antigo Testamento se mostra extremamente severo quanto ao assunto, requerendo a pena de morte para homossexuais, indicando que o homossexualismo está alicerçado sobre uma profunda perversão moral. É lógico que hoje nós estamos vivendo o período da graça. Mas o que eu quero mostrar aqui para os irmãos é como Deus, Ele foi enérgico no passado com esse tipo de pecado, com esse tipo de ação, com esse tipo de atitude. Hoje nós vivemos na graça e a nossa vontade é que essas pessoas que vivem desta forma se voltem para Deus e sejam homem, seja mulher. Nós não cremos que existe um meio termo no meio, mas hoje isso está em voga e isso está em todo lugar. Hoje nós temos aí o LGBT, até aumentou algumas letras aí que eu nem sei direito, mas não podemos aceitar esse tipo de coisa. Por quê? Porque a nossa verdade absoluta, que é a palavra de Deus, condena. Ela condena o pecado. Mas os pecadores têm a oportunidade de aceitar a Cristo, mudar a sua vida e sair deste meio tão terrível. Em Romanos 1,26, a seguir, Paulo mostra a sua amargura diante do homossexualismo e perversão da humanidade. Ele atribui essa condição à apostasia geral em que os homens caíram, afastando-se de Deus, especificamente por terem reduzido a verdade de Deus em mentira, isto é, em idolatria. Deus os entregou às paixões infames. Portanto, quando alguém se afasta de Deus, pode sofrer muitas consequências terríveis, e uma delas é a perturbação da natureza moral, passando a
pessoa a amar os atos mais perversos e errados possíveis. Parte dessa desgraça, de acordo com Paulo, parte deste problema é o desvio sexual. Precisamos considerar com seriedade as condições e valores morais, reconhecendo que a alma humana pode envolver-se em toda espécie de perversão prejudicial. Não somos contra, olha aí que eu vou dizer, não somos contra os homossexuais, mas sim contra a prática homossexual. Vamos mais um pouquinho. Vamos aí às nossas considerações finais. Eu sei que nós não abordamos o tema desafios contemporâneos de uma forma exaustiva. Tem muitos outros problemas que nós temos, e desafios. Contudo, os desafios que aqui foram apresentados, que é o pensamento pós-moderno, onde não há absolutos, tudo é relativo, a teologia da prosperidade, a perversão moral em que estamos vivendo, a ideologia de gênero, são todos temas importantes para a vida do obreiro, para que o obreiro possa entender o contexto do mundo que está vivendo. Irmãos, eu fico impressionado que às vezes a gente vê alguns obreiros e obreiras tão alheio a estas coisas, tão distante das realidades que nós estamos vivendo à nossa volta. Uns não querem se envolver, acham que, por exemplo, política não é. Não, irmão, nós temos que conhecer a política, nós temos que entender, nós temos que saber das coisas que estão à nossa volta. Nós temos que saber como o mundo está se desenrolando. Nós temos que entender o pensamento que está vigente no nosso tempo. Isso os nossos irmãos do passado viveram. O apóstolo Paulo no primeiro século, os apóstolos no primeiro século, no segundo século, os pais da igreja, Depois tivemos aí uma idade média aí que não se teve condições de fazer nada, porque a própria igreja acabou se criando muitos dogmas que até fugiam daquilo que a palavra de Deus ensinava, por concílios, por papas e tantas outras coisas. Depois nós entramos aí, no período da Renascença. De lá para cá, o pensamento humano tem mudado rapidamente, a tecnologia tem mudado os hábitos das pessoas, estamos aí enfrentando uma pandemia. Então, o que eu quero trazer nessa aula, que é uma aula limitada, por quê? Porque nós não conseguimos abordar toda a dimensão dos desafios que nós temos para o exercício ministerial. Então é importante que a partir dessa linha, tanto eu como você possa se atentar para os desafios que nós estamos enfrentando na nossa sociedade atual, para manter os princípios tradicionais da palavra de Deus, para manter os princípios que nós aprendemos na palavra de Deus. É uma luta, é uma batalha, de todos os lados nós temos aí setas e inimigos que querem derrubar a verdade de Deus. E o que está por vir, uma coisa você tem que estar ciente, obreiro e obreira. O que a perspectiva aponta para daqui para frente são coisas piores. São coisas que tendem a derrubar a família, a derrubar os conceitos tradicionais cristãos. E aí, meus irmãos, Deus vai usar quem para combater isso? É eu e é você, obreiros e obreiras da casa de Deus. Porque já somos chamados para isso. Já somos chamados para executar esta obra. E se nós não estivermos preparados, e se nós não estivermos atentos ao que está acontecendo, é capaz de nós sermos engolidos por estas coisas, pela filosofia da nova era e por tantas outras coisas que têm acontecido. Então a igreja de Deus, ela precisa que os obreiros e obreiras estejam atentos ao mundo, às
coisas que estão acontecendo. Não é entrarmos pela linha neopentecostal, né? A linha neopentecostal, ela só pensa no aqui e agora, no ter e obter e viver as maravilhas neste mundo. Mas nós não, nós sabemos que neste mundo nós temos aflição e que nós estamos aqui, né, pela misericórdia de Deus, como obreiros e obreiras, para lutar pela verdade do Evangelho, para que ela continue viva na nossa geração e na geração futura. Entenda, obreiro e obreira, você e eu, nós estamos ainda escrevendo a história da igreja. A história da igreja não acabou em Atos capítulo 28. A história da igreja já está com mais de 2000 anos. E no nosso tempo, século 21, quem está escrevendo essa história sou eu e sou você. E é você. Então, que nós possamos, a partir dessa linha, disso que nós vimos hoje, que nós possamos escrever uma história em que, se Jesus não vier nesta geração, e nem na próxima, a próxima geração entenda, saiba e continue lutando e preservando as verdades da palavra de Deus, porque esta é a nossa função. Amém? Então vamos aí ao nosso slide final, que diz assim: nosso propósito nesse trabalho foi abordar temas importantes para a construção e preservação dos princípios éticos, morais e espirituais necessários na vida do obreiro e futuros obreiros. Observamos o quanto é importante o cuidar de si mesmo. Analisamos que o cuidar de si mesmo envolve toda a nossa vida pessoal, familiar, ministerial. Estamos vivendo não somente o século da evolução tecnológica, mas também o século da confusão. Muita gente falando aquilo que pensa sem passar por uma avaliação bíblica. Sendo assim, apontamos para a importância de que todo obreiro esteja em alerta, firmados na palavra de Deus, na doutrina, na oração e obediência aos ditames dela, e que precisamos estar conscientes e convictos da nossa fé. Destacamos a relevância do conhecimento dos pensamentos vigentes atualmente e a importância de conhecermos bem as nossas doutrinas. Que Deus nos abençoe. E que a partir desse pensamento, desse caminho, dessa aula, você possa compreender a importância que é nós estarmos atentos aos desafios contemporâneos para o exercício ministerial. Na nossa última aula, nós teremos aí, o nosso tema será atividades ministeriais, Então, na próxima aula, nós estaremos estudando a questão das atividades ministerial. Que Deus abençoe, faça o exercício, leia o artigo que eu coloquei aí, que fala desse desenvolvimento da história e do pensamento até chegarmos hoje. É um texto curto, não é muito grande, que vai te ajudar muito no desempenho do seu ministério. E que Deus continue abençoando a cada um. Nós vamos elevar a Deus uma palavra de oração e estaremos encerrando a nossa aula deste dia. Soberano Deus e eterno Pai, nós somos agradecidos por mais esta aula. Deus eterno e santo, que nós possamos estar a cada dia, Senhor, atentos aos desafios que estão sendo postos diante da nossa vida para o exercício ministerial. Nos dá sabedoria, Pai, nos dá entendimento, não permita que venhamos a nos contaminar, ó Pai, com ventos e doutrinas que não sejam de acordo com a Tua vontade, Pai. O mundo pós-moderno, para eles não existem verdades absolutas, mas, Senhor, para a Tua
igreja, o Senhor é Deus. Para nós que somos a tua igreja, Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Para nós, a tua igreja, ainda cremos que o Espírito Santo habita em nós, nos fazendo templo de Deus para a sua própria habitação. Por isso, Pai, nos ajude nesta jornada e nos abençoe. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima.